Fala pessoal, todo mundo bem? Espero que sim. Nossa aula de hoje nós falaremos aí sobre a cultura clássica. Eu sou o professor Veraldo e estamos iniciando mais uma aula de história. Então, gente, o que é cultura clássica? Esse termo é usado aí para fazer referência às expressões artísticas, como a arquitetura, a literatura e a escultura desenvolvidas na Grécia entre os séculos aí 5 e 6 a.C. Falando do grego, nós temos aí uma influência da cultura clássica no nosso dia a dia, nos comportamentos diários, né? E eu posso citar alguns desses legados aí, como o teatro, a farmácia, a biblioteca. O alfabeto ele foi, na verdade, uma adaptação fenícia, né? Aquele tema que nós já estudamos aí em povos anteriores, os fenícios, e nós percebemos ali a importância daquele povo na formação aí do alfabeto. Então os gregos, no século VIII, eles adaptaram a escrita fenícia à língua grega. Então isso terminou provocando assim uma mudança na questão da linguagem e formando assim muitos radicais gregos que até hoje nós utilizamos, como agro, entendeu? Antropo, arqueo, que está ligado a antigo, a bíblio, tá? A cracia, crono, então diversos elementos que nós usamos até hoje. E com isso, pessoal, vocês perceberão também que na poesia, no drama, irão ser formados em torno aí desses aspectos literários, nesses gêneros literários, a tragédia, a comédia, tá? E irão desenvolver assim diversas atividades. No teatro grego, digamos, na antiguidade, muitas obras literárias eram escritas para serem encenadas no teatro, principalmente tragédias e comédias, como já tinha falado anteriormente para vocês. Entre os autores mais conhecidos desse período, nós temos aí Aristófanes, Esquilo, Sófocles. Então são, autores que terminaram sendo renomados aí e terminaram aí sendo lembrados até hoje pela importância das obras que eles desenvolveram. E quando nós falamos dos gregos, nós não podemos esquecer da mitologia grega. Com isso, pessoal, é necessário que nós possamos entender primeiro o que é mitologia. Em grego, mitologia primeiro vem de mitos, que é fábula, né? Logia, que é estudo. Então, o que acontece? Significa o conjunto de histórias que pretendia explicar a origem dos seres humanos, né, do universo e seu funcionamento por meio da ação de deuses e heróis. Então fica bem claro que sempre houve aí entre os seres humanos essa busca, né, por entender por que estamos aqui, por entender essa ideia do existencialismo. Então o que acontece? Muitas vezes vocês vão ver esses trabalhos aí desenvolvidos constantemente aí por outros autores, mas isso tudo começou lá com os gregos, né? Esse processo de entendimento do existencialismo. Então, de acordo com a mitologia grega, os deuses habitam ou habitavam o Monte Olimpo e frequentemente interferiam na vida dos seres humanos. Essa questão do divino, pessoal, é uma coisa que sempre está interligada ao ser humano, né? Muitos seres humanos acreditam assim na questão de Deus, na questão da ideia divina, até mesmo para buscar assim, superar os seus desafios. Então, com isso, os gregos os deuses gregos eram imortais, né? No entanto, assim como os seres humanos, não tinham defeitos e qualidades, né? Então, o que acontece? Como eles eram imortais, eles eram vistos como, um exemplo, toda vez que aquelas pessoas faziam ali orações e votos de que, as situações às quais elas viviam fossem modificadas. Então, pessoal, nós temos esse processo aí
da mitologia grega, né? Dos deuses, né? Então o que acontece? Além dos vários deuses, existia também os heróis ou semideuses, que eu acredito que vocês já tenham visto aí em alguns seriados, né? Em alguns filmes, né? Que possuíam alguns poderes dos deuses, porém eram imortais. Entre esses heróis eu posso citar aqui para vocês Hércules, Aquiles, Orfeu, né? A galera que gosta aqui muito de mitologia já percebeu que tinha lá o Zeus, que era o líder dos deuses, né? Poseidon, que era na verdade o deus dos mares, né? Afrodite, a deusa do amor, Ares, o deus da guerra, entendeu? Palas Atenas, que era a deusa da sabedoria. Existiam vários deuses, né? Que terminavam ali participando diretamente do imaginário daquela população grega, que terminou assim influenciando também Roma. E quando nós falamos de Roma, né, é necessário que nós possamos entender que os romanos acreditavam que os gregos eram muito inteligentes. Com isso, eles terminaram absorvendo muitas das ideias, né, e muito da cultura grega, né? E quando nós falamos da cultura grega, nós também temos que falar da filosofia grega, né? Que nós temos aí o Sócrates, o Tales, o Platão, o Aristóteles, que terminam contribuindo com essa ideia da filosofia, do questionar, do entender, né? Essas perguntas que permeiam aí em nossa realidade, em nossa atualidade, que muitas vezes vocês fazem sobre a existência, sobre o comportamento do ser humano. Isso tudo terminou aí se formando aí na filosofia. Então, diversos questionamentos sobre a experiência humana e sua relação com o mundo foram frequentes em várias sociedades antigas, mas foi na Grécia, principalmente assim no século VII a.C., que os intelectuais passaram a dedicar-se especialmente à reflexão sobre essas questões e fundaram escolas de pensamento. Como eu tinha citado anteriormente, esses filósofos terminam contribuindo de certa forma para os questionamentos que nós fazemos diariamente sobre a questão do existencialismo, sobre a questão das modificações sociais e ao mesmo tempo das necessidades das rupturas, tá? E assim, havia uma tentativa de compreensão de um mundo proposto pelo pensamento filosófico, no qual possibilitou o desenvolvimento de diversos ramos da ciência na Grécia Antiga. O pensamento racional foi construído com base na observação dos fenômenos naturais e sociais. Como nós comentamos em momentos anteriores, a razão ela era muito perceptiva, essa ideia da razão, né? Essa ideia de entender. Nós temos aí um dos filósofos bastante conhecido, Sócrates, né, que aí nasceu em Atenas, né, possivelmente entre 470 e 399 a.C., e foi um dos principais filósofos gregos, né? Ele se preocupava com questões relativas aos seres humanos, como honra e moral, ou seja, valores éticos. De acordo com suas ideias, uma pessoa inteligente é aquela que admite que nada sabe. Então, nada sabe porque todo dia tem que aprender, todo dia tem que buscar. Todo dia tem que agregar conhecimento. Então você percebe que essas ideias até hoje andam aí e terminam aí entre o nosso cotidiano. Então, pessoal, até aqui nós falamos aqui sobre esses comportamentos, as contribuições deixadas aí pelos gregos. Uma outra contribuição que até hoje faz parte aí da nossa realidade, em 4 em 4 anos, termina movimentando e fazendo com que as pessoas se envolvam com esse evento, são os Jogos Olímpicos, né? A trégua sagrada, né? Com base nas pesquisas arqueológicas e nas fontes históricas, acredita-se que os Jogos Olímpicos aí tenham sido realizados pela primeira vez em 776 a.C., então no santuário de Olímpia. Então aí vocês percebem que esses Jogos Olímpicos
olímpicos eram, de certa forma, digamos, tradicionais naquela civilização, e terminou até hoje deixando esse, digamos, legado, né? Os gregos até hoje deixaram esse legado entre nós, a chama olímpica, né? O envolvimento da população mundial com esses jogos, que terminam assim fazendo com que o mundo fique focado em um só local em relação a todas as modalidades esportivas da nossa atualidade. Uma diferença que eu posso aqui destacar para vocês, é que nesse período na Grécia, somente os homens, né, gregos, participavam dos jogos. Estrangeiros e escravos eram proibidos de participar, assim como as mulheres. Então vocês percebem que hoje o jogo é mais democrático, os Jogos Olímpicos. Existe uma participação. É claro que nós temos aí a diferença entre potências mundiais, nas quais investem no esporte, e países que não investem, né, no esporte. E como o Brasil, né, que nós temos muitos talentos, mas nos quais muitos deles não têm um patrocínio que é merecido, né? E muitos terminam buscando outras formas para, digamos, conseguir atingir o objetivo, que é estar nos Jogos Olímpicos, né? Então, é necessário que eu possa explicá-los que nesse período também nós teremos também aí uma coisa que eu tenho que falar, o uso das substâncias para potencializar, no caso, o doping, né? As competições esportivas na antiguidade, as competições esportivas na antiguidade, o uso de substâncias para potencializar o desempenho em competições esportivas ocorre desde a antiguidade. É o que eu estou comentando com vocês. Quando alguém utiliza algum tipo de substância, algum tipo de alucinógeno que termina facilitando o desempenho daquele atleta, nós temos aí, essa pessoa aí, ela pode ser pega pelo doping, ela pode ser suspensa, né? E termina provocando aí muitas vezes até mesmo a proibição dela participar daquela modalidade, como já houveram vários casos aí. Então, mas naquele período da Grécia era muito comum essa utilização das substâncias, né? Para melhorar o desempenho, por mais que seja momentâneo. Gente, vamos lá. Quando nós falamos dos idiomas, da língua, né, nós lembramos do latim. E assim, o latim romano, né, como eu já comentei com vocês aí em aulas anteriores, o latim começou a ser falado na região de Lácio, tá? Isso aí em torno do século 8 a.C. Várias línguas antigas influenciaram a formação do latim, entre elas o osco, o umbro e o grego. Com a expansão do Império Romano, o latim foi levado a diferentes regiões e passou a ser falado aí por um grande número de pessoas. Então, o que acontece? Nós temos aí, através do latim, a formação de diversos idiomas, como português, italiano, espanhol, francês. Então, o que acontece? São essas línguas aí neolatinas. O latim se tornou, com isso, uma língua oficial do Império por volta do século II. Mas os registros escritos encontram nas diferentes regiões do Império Romano, não foram feitos só nessa língua. Então você percebe que os registros que no Império Romano até hoje foi deixado, até hoje está aí até hoje tem proporcionado assim estudos, digamos, não só está em latim, tem também outros idiomas, porém o latim ele passou a ser oficial, né, o idioma oficial do Império Romano no século II, tá bom, galera? Então vocês percebem a força que o latim passou a ter, né? E o latim depois ele torna-se idioma, ele termina se destrinchando e formando assim os idiomas que nós já comentamos em aulas anteriores, que é o português, italiano, espanhol e francês, tá bom?
Então, pessoal, para vocês terem noção de quanto esses dois povos foram importantes assim para a nossa composição histórica, tá? E seja na literatura, na escrita, na arquitetura, tá? Todos esses povos contribuíram assim na construção de aquedutos, mosaicos, sabe, nas pinturas. Eles contribuíram de forma direta para a contemporaneidade, né? Contribuíram assim de forma direta para para o mundo que é hoje. Com isso, o legado deixado por esses povos são imensos, né? Como o próprio direito, né? O direito. Se vocês avaliarem, nós temos aí um legado jurídico aí, o direito romano deixado para a nossa contemporaneidade, para os nossos dias, e ele termina contribuindo de forma direta para a própria formação aí do curso de direito, né? Os romanos nos deixaram uma vasta herança cultural, artística, literária. O legado jurídico representado pelo direito romano, por exemplo, exerceu influência profunda em muitos países diferentes. O primeiro passo o primeiro passo dado por Roma na formulação de leis escritas lhe daria a origem ao direito romano, no qual aconteceu em 450 a.C., com a compilação de leis por escrita, né? O que nós chamamos aí das leis das 12 tábuas, que eu já falei com vocês aí quando nós estudamos aí no capítulo 11, estudamos ali Licínia, entendeu? Ali Algunia, e estudamos também as leis das 12 tábuas, tá bom? Galera, um grande abraço para todos, tá? Espero que todos estejam bem, fiquem bem, tá, gente? E até a próxima. Grande abraço, meu povo lindo, tamo junto sempre. Isso é tudo bem, pessoal.